Então nós definiu a encarnação como a união de um espírito com uma nova consciência temporal, que nós chamamos de ego. Agora vamos entender isso. O que é esse chafale, essa aventura que o espírito faz? O que é se ligar ao novo ego, a uma nova consciência? O espírito possui uma consciência espiritual, como nós já falou. Essa consciência espiritual está preso a uma realidade espiritual. A palavrinha realidade é fundamental. O que é realidade, Fia? Por favor, leia lá no dicionário. Realidade. Qualidade do real. Aquilo que existe efetivamente, que é real. Ou seja, o espírito possui algumas coisas que existem para ele no mundo espiritual. E quando se liga ao ego, aquilo que existe para ele se transforma. É uma nova realidade. É isso que se fala em adotar uma nova consciência. É adotar uma nova realidade. Adotar novos conceitos. Adotar novas verdades. Adotar novos objetivos. Adotar novos padrões sobre qualquer assunto. Então a aventura do espírito é alterar a sua realidade. Alterar a sua realidade espiritual para uma realidade transitória que servirá como provação ao espírito para a evolução. Essa é a aventura que o espírito vive durante uma encarnação. Ele altera a sua consciência, ou seja, altera a sua realidade para uma realidade aonde estejam sendo colocadas provas para a sua evolução espiritual. Isso é uma encarnação. Uma encarnação é o espírito que vive com uma realidade temporal e transitória que foi criada e montada pelo próprio espírito com o auxílio dos mestres e mentores, para que essas verdades sirvam de provação ao espírito. E essa provação? Porque se a encarnação é caracterizada por essa alteração de consciência com o objetivo de criar provações, o que é essa provação? Vamos falar dela agora. A realidade universal é universalita. O que quer dizer isso? O universo é como... Eu vou usar esse exemplo que o Gigito falou e eu acho lindo. É como um quebra-cabeça gigantesco. Fala direito, filho. Quebra-cabeça gigantesco. Formado por milhares de pecinhas que se fundem perfeitamente, formando uma individualidade,
o quebra-cabeça como um todo. Cada pecinha tem um desenho próprio, mas precisa se unir ao outro para zelar o desenho maior. Essa é a realidade do universo e é isso que todos os espíritos precisam alcançar nas suas evoluções. O contrário disso chama-se individualismo. Ou seja, achar que você, pecinha, é tão importante quanto o quebra-cabeça todo formado. Então, quando nós fala em processo de evolução, nós fala em abandono de individualismo para alcançar o universalismo. E a aprovação está exatamente nisso. Consiste-se exatamente nisso. O espírito, durante a sua aventura encarnatória, ou seja, a fusão a um ego, a uma nova consciência, a uma nova realidade, precisa lá provar o seu universalismo, precisa lá provar a sua mão dada com todos para o bem universal. Por isso o Cristo fala em universalismo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a síntese do universalismo, ou seja, da fusão perfeita de um espírito à sua comunidade espiritual. Os graus de evolução espiritual são baseados no universalismo e, por conseguinte, no individualismo. O espírito que vocês consideram menos evoluído é o espírito mais individualista. E o que vocês consideram mais evoluído é o mais universalista. Então o ego é criado para submeter os espíritos a provas, ou seja, para submeter o espírito à provação entre individualismo e universalismo. E isso, como eu disse no início, vale para toda a eternidade e para todo o universo. O que nós pode chamar de individualismo zero é Deus. Mas depois dele, todos os espíritos, por menor grau que seja, possuem individualismo. E por isso estão sempre ligados a egos para libertar-se de individualismo. Então o ego, ou essa consciência transitória a qual o espírito se une, ela precisa ser diferenciada da consciência espiritual. E diferenciada em que sentido? Diferenciada no sentido universalista. Todo ego é menos universalista do que a consciência que o espírito tinha antes da encarnação. Ou melhor, é mais individualista do que a consciência que o espírito tinha antes da encarnação. O ego é um conjunto de verdades transitórias que o espírito assume como realidade para provar
o seu universalismo, não submetendo-se ao individualismo que essas verdades reforçam e dão como real para ele. Essa é a grande aventura espiritual. O espírito possuidor de uma consciência universalista aventura-se por terrenos individualistas com o objetivo de provar o seu universalismo, não aceitando o individualismo proposto pelo ego. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.